milionário barbeiro descobre a verdade chocante sobre seus irmãos e a mendiga negra. Miguel era o barbeiro mais famoso da cidade. Seu salão, a Barba e Cia, era mais do que um lugar para cortar cabelo. Era um verdadeiro templo da vaidade. O aroma de produtos importados preenchia o ambiente, enquanto risadas e conversas animadas envolviam os clientes, que se sentiam em casa ali. Ele vivia rodeado de luxo, com carros de última geração e uma clientela que o adorava. Mas tudo isso mudou numa manhã qualquer, quando Clara entrou pela porta, como uma tempestade e um dia ensolarado. Clara era uma mendiga, e com sua aparência desgrenhada, olheiras profundas e um jeito desajeitado, parecia deslocada naquele mundo de glamour. Ela parou na porta da barbearia, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. "Por favor, preciso de ajuda", ela implorou. Aquelas palavras pareciam um grito que ecoou no fundo do coração de Miguel. Ele hesitou, mas algo na sinceridade dela o pôs. Assim que Clara se acomodou, seu olhar penetrou fundo nos olhos de Miguel, e como se soubesse de segredos que ele tinha enterrados, começou a falar. Sua história era uma mistura de dor e luta, e Miguel, absorvido, sentiu seu coração apertar. Mas o que veio a seguir foi ainda mais chocante. Clara contou que os irmãos de Miguel, os homens que sempre parecera tão normais, estavam explorando imigrantes, usando a barbearia como fachada para esconder seus atos cruéis. Miguel não conseguia acreditar. Seus irmãos, aqueles com quem sempre riu e compartilhou momentos, a verdade que Clara narrava parecia uma sombra, um veneno que invadia seus pensamentos. Ele se sentiu despedaçado, como se uma faca tivesse cortado cada laço que acreditava seguro. As palavras de Clara ecoavam, e ele não conseguia escolher o que fazer. Ignorar? Isso significava proteger seus irmãos. Mas e Clara? E os inocentes que estavam sofrendo? As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Clara revelou uma conexão. Um nó na garganta o impediu de refletir sobre o que isso significava. Quem era essa mulher? O que mais ele não sabia sobre sua própria história? E se a verdade não se limitasse a seus irmãos? O medo tomou conta de Miguel, e o que deveria ser um dia comum se transformou em um pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. Os irmãos de Miguel, percebendo que ele se aproximava da verdade, começaram a agir de forma ameaçadora. Ele podia sentir a pressão crescendo, como um balão prestes a estourar. Olhares frios e ameaçadores o seguiam a cada passo que dava. Miguel sentiu o peso da responsabilidade em suas costas. Se confrontasse seus irmãos, arriscaria não só seu relacionamento com eles, mas também sua própria vida e a de Clara. Enquanto a verdade se desdobrava como um pesadelo vívido, Miguel se perguntava até onde ele iria para desvendar isso tudo. E quem realmente eram as pessoas que ele amava? O tempo se esgotava, e cada segundo trazia mais perigo e tensão. O que ele faria a seguir? A resposta estava à beira da sua consciência, mas o medo o paralisava. Ele precisava decidir antes que fosse tarde demais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado. A verdade que Clara havia revelado o consumia. Preciso saber mais, ele murmurou, mal se escutando. O olhar dela era intenso, quase como se ela tivesse a chave de um baú cheio de mistérios, e ele precisava abri-lo. Por que você sabe disso? Miguel perguntou, a voz tremendo. Clara hesitou, como se pesasse cada palavra antes de proferi-las. A vida às vezes nos conecta de formas estranhas. Eu trabalhava para eles, antes de tudo isso. As últimas palavras saíram como um sussurro. A mente de Miguel girou. Trabalhava? Para quem? E então tudo aconteceu em uma fração de segundos. A porta da barbearia abriu com um estrondo, e seus irmãos Carlos e Fernando entraram com uma presença avassaladora. Os rostos deles eram como tempestades, cheios de fúria. Miguel se encolheu. O que você está fazendo aqui, Clara? Carlos vociferou, sua voz ecoando como um trovão. Você não pertence a esse lugar. O ambiente antes tão nostálgico e familiar, agora parecia um campo de batalha. Miguel olhou de Carlos para Clara, e então a ficha caiu. Clara era mais do que uma mendiga desamparada. Ela era uma peça-chave, e ele estava no meio de um jogo mortal. Eles estão mentindo para você, Miguel. Clara gritou, a voz ressoando com desespero. Eu vi o que eles fazem. Usam a barbearia como disfarce. Eles são os predadores. O peso de suas palavras parecia um soco no estômago dele. O coração disparado, Miguel lutou para processar tudo. Cala a boca. Fernando, já se aproximando, brandiu um punho fechado. O movimento foi rápido demais. Um golpe certeiro, e Clara foi derrubada no chão, a boca cortada por um dos seus ponteiros de cabelo. Miguel gritou. Não era apenas a brutalidade do ataque, era a revelação de que seus irmãos não eram quem ele pensava. A raiva brotava como veneno em suas veias. Mas então, a cena tomou um rumo ainda mais sombrio. Clara, com dificuldade, levantou o olhar. Miguel, a verdade sobre você e sua família não é o que você imagina. O choque nas palavras dela fez Miguel hesitar. Não há mais tempo para isso. Saia de aqui agora! Carlos rosnou e Miguel, no auge da tensão, se sentiu completamente encurralado. Um misto de lealdade e revolta percorria seu ser. Era hora de decidir. Eu não posso deixar isso acontecer. E com um grito que parecia ecoar o próprio desespero da cidade, Miguel se lançou entre Clara e os irmãos. Ele não tinha certeza do que iria fazer a seguir, mas a decisão já estava tomada. Tudo o que ele amava estava em jogo, e a tensão pulsava como uma ferida aberta. Você não sabe com quem está lidando, Mig. Fernando rosnou, os olhos cheios de ódio e algo mais. Um relâmpago de medo percorria o corpo de Miguel, mas a determinação crescia. Aquela verdade escavada por Clara era uma bomba prestes a explodir. Mas então, no meio da confusão, um grito cortou o ar. Um grito familiar. Miguel, acorda! Ele virou-se, os olhos se arregalando. A última coisa que ele esperava era ver sua mãe, Nara, parada na entrada, com o rosto pálido como de um fantasma. Mãe, o que você faz aqui? O choque era palpável, e ele percebeu que tudo ficaria ainda mais complicado. Você não pode interferir, Carlos ameaçou, mas Nara se manteve firme. Eu não deixarei vocês machucarem ele, e nem a verdade. As palavras dela eram como um trovão. Miguel estava perdido em um mar de emoções, dúvidas e desconfianças. A verdade, o que seria a verdade? Sua mãe, Clara e seus irmãos
estavam todos entrelaçados em um jogo que ele mal conseguia entender. E o que mais poderia ser revelado? A partir daquele momento, nada jamais seria o mesmo. O futuro era um abismo, e a vida do conhecimento pulsava como um relógio contando seu último segundo. O que Miguel escolheria? Ele precisava decidir. Mas como poderia fazer isso quando cada revelação parecia mais devastadora que a anterior? Miguel sentiu seu coração disparar ao ver sua mãe na entrada. Mãe, o que você faz aqui? A confusão pairava no ar, cortante como uma lâmina. Ele sabia que a situação só poderia piorar. Ponto. Carlos e Fernando trocaram olhares de desgosto. Você não deveria estar aqui, Nara. Isso não te diz respeito, Carlos rosnou, enquanto Fernando avançava, os músculos tensos, prontos para um ataque. Miguel estava em frenesi, sua lealdade sendo rasgada em pedaços. Nossa, que lixeiro tá acontecendo? Nara desafiou, o olhar dela queimando com a força de 1000 tempestades. Miguel, você precisa entender que a verdade é muito mais sombria do que você imagina. As últimas palavras dela lançaram uma sombra de dúvida sobre todo o seu mundo. Nara, fica fora disso. Nós estamos lidando com a situação. Fernando gritou, enquanto avançava, seu punho erguido em um gesto ameaçador. Clara, ainda no chão, olhou para Miguel com um misto de desespero e esperança. Escute, Miguel. Não confie neles. Eles estão por trás de tudo. As palavras dela retumbaram em sua mente, como um sino tocando para um alerta. A tensão no ar estava elétrica, e o cheiro de medo era quase palpável. O que você quer dizer com isso, mãe? Miguel perguntou, a voz tremendo. Ele precisava saber. As peças não se encaixavam. Nara hesitou. Eu nunca quis que você soubesse assim. Eu tentei te proteger. A angústia em seu rosto era visível, como uma camada de dor antiga desnudada de uma só vez. Os seus irmãos, eles não são quem você pensa. Chega! Carlos gritou, com a ferocidade de um animal encurralado. Estamos lidando com um assunto muito maior do que você imagina, mãe. Não se meta! Ele se virou para Miguel, os olhos intentando controlar a situação. Você não compreende o que está em jogo, Miguel. Se escutar a ela, pode destruir tudo o que construímos. Nara ergueu a mão, como se pudesse silenciá-los. A verdade é que vocês não são irmãos. O que vocês têm em comum não é sangue. O impacto das palavras dela foi como um soco no estômago de Miguel. Ele deu um passo para trás, sentindo o chão se fragmentar sob seus pés. O que você quer dizer? Miguel mal podia respirar. Eu sou adotada, Miguel. E Clara, ela... As palavras de Nara começaram a se entrelaçar em um emaranhado confuso. Ele olhou para Clara, buscando respostas. Ela é minha irmã! A revelação foi como um raio que rasgou a escuridão. Miguel ficou paralisado. A compreensão da conexão que sempre esteve ali, escondida sob camadas de segredos. Os olhares se encontraram, e cada um deles parecia estar lutando contra a própria verdade. Miguel respirou pesado. Seus irmãos, aqueles homens que sempre detiveram uma adoração cega, poderiam ser os vilões na história. E ele estava no centro do furacão. Não é possível, ele murmurou. Sua mente a 1000 por hora. O que isso significava para ele? O que Nara estava realmente sugerindo? Silêncio. O tempo parecia parado enquanto todos absorviam o impacto das palavras. De repente, a porta se abriu com um estrondo, e uma figura alta e familiar entrou. Era um policial, e o olhar dele estava fixo em Miguel. Miguel,
Você precisa vir comigo. A urgência na voz dele fez a tensão aumentar. Eu não vou, Miguel gritou, lutando contra a sensação de ser puxado para um abismo. Não até saber a verdade. Mas os olhares de Carlos e Fernando estavam cheios de fúria, e a ameaça pairava no ar. O policial fez um movimento em direção a ele. O medo se inflamou, mas uma faísca de coragem iluminou a mente de Miguel. A verdade não poderia ficar nas sombras. Ele precisava descobrir o que estava realmente em jogo, mesmo que isso significasse se afastar da única família que conhecia. E antes que pudesse processar tudo, Miguel percebeu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. O que mais seria descoberto? O que aconteceria ali? Ele estava prestes a cruzar limites que nunca imaginou. Uma onda de questões o cercava, cada uma tão dolorosa quanto a anterior. O que ele faria agora? Miguel sentiu seu coração disparar ao ver sua mãe na entrada. Mãe, o que você faz aqui? A confusão pairava no ar, cortante como uma lâmina. Ele sabia que a situação só poderia piorar. Carlos e Fernando trocaram olhares de desgosto. Você não deveria estar aqui, Nara. Isso não te diz respeito. Carlos rosnou, enquanto Fernando avançava, os músculos tensos, prontos para um ataque. Miguel estava em frenesi, sua lealdade sendo rasgada em pedaços. Nossa, que lixeiro está acontecendo! Nara desafiou, o olhar dela queimando com a força de 1000 tempestades. Miguel, você precisa entender que a verdade é muito mais sombria do que você imagina. As últimas palavras dela lançaram uma sombra de dúvida sobre todo o seu mundo. Nara, fica fora disso. Nós estamos lidando com a situação. Fernando gritou, enquanto avançava, seu punho erguido em um gesto ameaçador. Dot. Clara, ainda no chão, olhou para Miguel com um misto de desespero e esperança. Escute, Miguel. Não confie neles. Eles estão por trás de tudo. As palavras dela retumbaram em sua mente, como um sino tocando para um alerta. A tensão no ar estava elétrica, e o cheiro de medo era quase palpável. O que você quer dizer com isso, mãe? Miguel perguntou, a voz tremendo. Ele precisava saber. As peças não se encaixavam. Nara hesitou. Eu nunca quis que você soubesse assim. Eu tentei te proteger. A angústia em seu rosto era visível, como uma camada de dor antiga desnudada de uma só vez. Os seus irmãos, eles não são quem você pensa. Chega! Carlos gritou com a ferocidade de um animal encurralado. Estamos lidando com um assunto muito maior do que você imagina, mãe. Não se meta. Ele se virou para Miguel, os olhos tentando controlar a situação. Você não compreende o que está em jogo, Miguel. Se escutar a ela, pode destruir tudo o que construímos. Nara ergueu a mão, como se pudesse silenciá-los. A verdade é que vocês não são irmãos. O que vocês têm em comum não é sangue. O impacto das palavras dela foi como um soco no estômago de Miguel. Ele deu um passo para trás, sentindo o chão se fragmentar sob seus pés. O que você quer dizer? Miguel mal podia respirar. Eu sou adotada, Miguel. E Clara, ela... As palavras de Nara começaram a se entrelaçar em um emaranhado confuso. Ele olhou para Clara, buscando respostas. Ela é minha irmã. A revelação foi como um raio que rasgou a escuridão. Miguel ficou paralisado, a compreensão da conexão que sempre esteve ali, escondida sob camadas de segredos. Os olhares se encontraram, e cada um deles parecia estar lutando contra a própria verdade. Miguel respirou pesado. Seus irmãos, aqueles homens que sempre detiveram uma adoração cega, poderiam ser os vilões na história. E ele estava no centro do furacão. Não é possível, ele murmurou, sua mente a 1000 por hora. O que isso significava para ele? O que Nara
estava realmente sugerindo? Silêncio. O tempo parecia parado enquanto todos absorviam o impacto das palavras. De repente, a porta se abriu com um estrondo e uma figura alta e familiar entrou. Era um policial, e o olhar dele estava fixo em Miguel. Miguel, você precisa vir comigo. A urgência na voz dele fez a tensão aumentar. Eu não vou, Miguel gritou, lutando contra a sensação de ser puxado para um abismo. Não até saber a verdade. Mas os olhares de Carlos e Fernando estavam cheios de fúria, e a ameaça pairava no ar. O policial fez um movimento em direção a ele. O medo se inflamou, mas uma faísca de coragem iluminou a mente de Miguel. A verdade não poderia ficar nas sombras. Ele precisava descobrir o que estava realmente em jogo, mesmo que isso significasse se afastar da única família que conhecia. E antes que pudesse processar tudo, Miguel percebeu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Ouvindo um barulho repentino, todos se viraram. Uma explosão. O som retumbou pela barbearia como um trovão. As janelas estouraram e a poeira levantou-se como uma cortina. O pânico tomou conta do lugar. Miguel caiu no chão e, por um momento, tudo ficou em silêncio. O caos era ensurdecedor. Clara gritou, sua voz se perdendo em meio a gritos de dor e confusão. Ele se virou, o olhar fixo na figura obscura que surgia na entrada. Alguém saindo das sombras. Era um homem de terno escuro, com uma expressão fria e calculista. Que bela reunião familiar, ele disse, e sua risada ecoou pela barbearia. E foi nesse momento que Miguel entendeu. Aquele homem não era apenas um estranho, mas um antigo inimigo dos seus irmãos, os tratantes. O cenário tinha mudado completamente. E agora, a verdade que ele pensou conhecer estava completamente distorcida. Vocês me decepcionaram, o homem continuou, os olhos brilhando com prazer maligno. Miguel sentiu um gelo na espinha. A revelação anterior tinha sido dolorosa, mas esta era a que cortava mais fundo. Vocês não podem escapar. O homem avançou, e Miguel foi tomado pelo pânico e desespero. Com um movimento rápido, o policial percebeu a situação. Todos atrás de mim. A confusão reinou, e Miguel sentiu a urgência do momento. Tudo parecia desmoronar. O passado, os segredos, a identidade. Tudo mudava em frações de segundo. Quem é esse homem? Miguel gritou, buscando respostas, enquanto o barulho da cidade lá fora crescia, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. O futuro, uma tela em branco, estava agora manchado por segredos que ameaçavam engoli-los. E Miguel sabia que não havia mais volta. Miguel estava paralisado, sua mente uma montanha-russa de emoções e a verdade ainda ecoando dentro de sua cabeça. O policial estava ali, mas o homem de terno escuro parecia ser a personificação de todos os pesadelos que ele estava começando a entender. Ele olhou para Clara, a expressão dela cheia de dor e compreensão, como se ela soubesse que algo ainda mais aterrorizante estava prestes a acontecer. Quem é você? Miguel gritou, sua voz perdendo força, mas a determinação ainda presente. O riso do homem ecoou como um trovão no ambiente já tenso da barbearia. Ele se inclinou levemente, como se estivesse contemplando a fragilidade da situação. Você realmente não se lembra de mim, Miguel? O homem disse, sua voz suave, mas carregada de veneno. Eu sou o passado que você não consegue escapar. O que você é e o que sua família realmente representa. A sala pareceu girar.
Miguel ficou atordoado. O que ele queria dizer? O homem se aproximou, seu tom de voz malicioso, fazendo com que uma onda de frieza percorresse a espinha de Miguel. É hora de você saber a verdade. Cada palavra que o homem falava parecia um golpe. E as tensões explodiram na sala quando as luzes começaram a piscar. O homem fez um gesto sutil e, de repente, vários homens entraram na barbearia, todos com expressões fechadas e pronto para agir. O caos se instaurou. Miguel se sentiu o coração na boca. Ele nunca se sentiu tão vulnerável. Clara, mãe, ele gritou, mas suas palavras foram engolidas pelos gritos e confusões. A sala, que antes era um refúgio de felicidade e vaidade, agora estava se transformando em um campo de batalha. Carlos e Fernando pareciam desorientados, suas expressões se contorcendo entre a raiva e a confusão, não muito distante de Miguel. O homem de terno escuro focou em Fernando, cortando qualquer tentativa de protesto que ele fez. Você pensou que poderia escapar de mim? Que poderia se esconder atrás das suas mentiras? Dessa vez, o impacto foi profundo. Miguel olhou ao redor, os rostos dos presentes agora parecendo vazios, o espelho de sua própria confusão. Mentiras? O que você está dizendo? Ele andou em direção ao homem, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas antes que pudesse alcançar a verdade, o homem puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo. Veja isto, Miguel. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Pressionou um botão e a tela do dispositivo piscou, revelando imagens. Imagens de Clara. A confusão tomou conta do coração de Miguel. O que essas imagens queriam dizer? Ele se aproximou, o olhar fixo na tela. Clara estava ali, mas não como a mendiga que ele conhecia. Não, ela era diferente, muito diferente. Você sabe quem ela realmente é? O homem disse, sorrindo de um jeito que fez a pele de Miguel arrepiar. Ela vem de uma linhagem que você nunca poderia imaginar. Você e sua família estão conectados por um segredo que foi enterrado há anos. Miguel sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Não era possível. A revolta, a dor, a traição, tudo se misturava em seu interior. Clara, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz falhando, o olhar desesperado em busca de uma resposta que nunca parecia vir. E então o toque do inesperado. Clara olhou para ele, uma lágrima escorrendo pelo rosto. E com uma voz que seria difícil de reconhecer, disse, eu não sou quem você pensa que eu sou. E você também não é quem você pensa que é. A revelação atingiu Miguel como uma onda de choque. O que mais estava escondido? Carlos e Fernando assistiam, suas feições se distorcendo sob a pressão de uma verdade que nunca esperaram encontrar. O homem de terno, satisfeito, deixou escapar uma risada. E agora, Miguel? O que você fará com esta nova herança de mentiras? Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele estava no centro de uma tempestade. O que mais era real? Cada resposta trazia novas perguntas. O futuro não parecia mais claro, mas ele sabia que precisava escolher. Lutar ou fugir. E a sala, agora cheia de incertezas, parecia estar à beira de um colapso absoluto. Diante de tantas revelações, Miguel sabia que a verdade que buscava não era um escape. Era uma armadilha destinada a prender todos eles em uma rede de segredos ainda mais complexa. Quem realmente era Clara? E o que sua mãe sabia? Neste mundo em colapso, Miguel estava prestes a descobrir que a realidade poderia ser muito mais brutal do que um pesadelo. E o próximo passo, agora,
poderia levá-lo a um fim que ele nunca imaginou. Miguel estava paralisado, metade em choque, metade em um turbilhão de emoções. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, misturando-se ao riso do homem de terno escuro, procurando qualquer sinal de que aquilo não era real. Mas a tensão no ar o trouxe de volta à dura realidade. E então, quando tudo parecia prestes a desmoronar, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ressoou do fundo da barbearia. A porta dos fundos se abriu com força e um grupo de pessoas entrou correndo. Eram policiais, seguidos por figuras familiares que Miguel nunca imaginou ver ali. Lá estava Raquel, a amiga que ele pensava ter deixado para trás em outra cidade. E ao lado dela, um homem alto e robusto que ele reconheceu instantaneamente. Seu pai Bió. "O que você está fazendo aqui?" Miguel gritou, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. "Eu não sabia como te avisar." Ela respondeu ofegante. "A situação está muito maior do que qualquer um de nós pode imaginar. Você não tem ideia." E enquanto as palavras dela flutuavam no ar, o homem de terno escuro virou-se lentamente. O olhar em seus olhos mudou, uma mistura de raiva e desdém. "Então, finalmente, todos estão aqui. Ótimo. Vamos fazer isto de forma organizada, não?" Ele sorriu de maneira sinistra, como se estivesse esperando por aquele momento. "O que está acontecendo, Raquel?" "Que situação é essa?" A voz de Miguel estava tremendo, cheia de confusão. Ele tentou processar. Seu pai biológico? Ele não sabia que era essa a pessoa que estava atrás dele. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma traiçoeira. "Há um motivo pelo qual estamos aqui", Raquel disse, o olhar dela passando rapidamente de Clara a Nara. "A verdade sobre seus irmãos e sobre o que eles realmente fazem é mais profunda do que você imagina. Algum tempo atrás, eu recebi uma ligação anônima, uma ameaça em nome de Carlos e Fernando. Eles estão envolvidos em uma rede criminosa mais ampla." Mudanças rápidas e inesperadas estavam fazendo Miguel lutar por ar. Carlos e Fernando? Ele não conseguia acreditar. O que mais ele não sabia? As palavras de Raquel estavam pesadas, e cada sílaba parecia uma facada em seu peito. Ele olhava para o pai, buscando alguma explicação que não viria. Nara, cada vez mais pálida diante do confronto, respirou pesado. "Miguel, você precisa entender. Nós não somos uma família comum. O que está em jogo vai além de nós." De repente, o homem de terno gesticulou e alguns de seus capangas começaram a se mover. O ambiente se tornava uma panela de pressão. "Isto não é um jogo", ele declarou, a voz profunda e autoritária. "Se você quiser saber a verdade, preparar-se para as consequências." E assim, um tiro ecoou. A explosão do som fez o coração de Miguel parar por um momento. Clara gritou, enquanto todos se viravam para onde o tiro teria sido disparado. O corpo de um dos capangas caiu ao chão e a sala explodiu em caos absoluto. Miguel, completamente aturdido, olhou para Raquel, seu pai, e depois para Clara, que agora estava em pé. "O que está acontecendo?" ele gritou, mas sua voz foi sufocada pelos gritos e o barulho dos pés arrastando-se. O homem de terno, agora claramente descontrolado, bamboleou-se. "Vocês acharam que podiam fugir da verdade? Errado!" Ele apontou, e Miguel percebeu que a figura de seu pai estava se movendo, mas não estava apenas fugindo, ele estava assumindo uma posição de ataque. Um suspiro coletivo
encheu o ar. Uma nova tensão começava a se infiltrar no espaço, e com isso, a verdade que Miguel estava começando a descobrir se transformava em algo muito mais perigoso. O que mais eles estavam escondendo? Ari, a amiga, Clara e até mesmo sua mãe poderiam ser parte desse jogo traiçoeiro. Quando o caos se abateu sobre eles, Miguel percebeu que a única maneira de sair daquele pesadelo era enfrentar a verdade. Diga-me agora, quem você realmente é? Miguel gritou para o homem de terno, enquanto o sangue pulsava em suas têmporas. Ele precisava de respostas. Mas nesse momento caótico, o que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. E assim, as alianças que ele pensou serem inquebráveis estavam lentamente se corroendo. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Que outro segredo poderia ser revelado na próxima explosão de verdades? O futuro parecia incerto, como se as nuvens escuras da tempestade estivessem prestes a se desfazer em um dilúvio incontrolável. Miguel estava paralisado, metade em choque, metade em um turbilhão de emoções. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, misturando-se ao riso do homem de terno escuro. Ele olhou de um lado para o outro, procurando qualquer sinal de que aquilo não era real. Mas a tensão no ar o trouxe de volta à dura realidade. E então, quando tudo parecia prestes a desmoronar, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ressoou do fundo da barbeia. Eram policiais, seguidos por figuras familiares que Miguel nunca imaginou ver ali. Lá estava Raquel, a amiga que ele pensava ter deixado para trás em outra cidade. E ao lado dela, um homem alto e robusto, que ele reconheceu instantaneamente, seu pai biológico. Ele ouviu murmúrios e vozes misturadas em um caos de perguntas sem resposta. "Raquel, o que você está fazendo aqui?" Miguel gritou, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. "Eu não sabia como te avisar," ela respondeu ofegante. "A situação está muito maior do que qualquer um de nós pode imaginar. Você não tem ideia." E enquanto as palavras dela flutuavam no ar, o homem de terno escuro virou-se lentamente. O olhar em seus olhos mudou. Uma mistura de raiva e desdém. "Então, finalmente, todos estão aqui. Ótimo. Vamos fazer isto de forma organizada, não?" Ele sorriu de maneira sinistra, como se estivesse esperando por aquele momento. "O que está acontecendo, Raquel? Que situação é essa?" A voz de Miguel estava tremendo, cheia de confusão. Ele tentou processar. Seu pai biológico? Ele não sabia que era essa a pessoa que estava atrás dele. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma traiçoeira. "Há um motivo pelo qual estamos aqui," Raquel disse. O olhar dela passando rapidamente de Clara a Nara. "A verdade sobre seus irmãos e sobre o que eles realmente fazem é mais profunda do que você imagina. Algum tempo atrás, eu recebi uma ligação anônima, uma ameaça em nome de Carlos e Fernando. Eles estão envolvidos em uma rede criminosa mais ampla." Mudanças rápidas e inesperadas estavam fazendo Miguel lutar por ar. Carlos e Fernando? Ele não conseguia acreditar. O que mais ele não sabia? As palavras de Raquel estavam pesadas, e cada sílaba parecia uma facada em seu peito. Ele olhava para o pai, buscando alguma explicação que não viria. Nara, cada vez mais pálida diante do confronto, respirou pesado. "Miguel, você precisa entender, nós não somos uma família comum. O que está em jogo vai além de nós." De repente, o homem de terno gesticulou e alguns de seus capangas começaram a se mover. O ambiente se tornava uma panela de pressão. "Isto não é um jogo.
Ele declarou, a voz profunda e autoritária: se você quiser saber a verdade, prepare-se para as consequências. E assim um tiro ecoou. A explosão do som fez o coração de Miguel parar por um momento. Clara gritou, enquanto todos se viravam para onde o tiro teria sido disparado. O corpo de um dos capangas caiu ao chão, e a sala explodiu em caos absoluto. Miguel, completamente aturdido, olhou para Raquel, seu pai, e depois para Clara, que agora estava em pé, com um olhar determinado. O que está acontecendo? Ele gritou. Mas suas palavras foram sufocadas pelos gritos e o barulho dos pés arrastando-se. O homem de terno escuro, agora claramente descontrolado, se voltou para o grupo. Vocês acharam que podiam fugir da verdade? Errado. Ele apontou para Miguel, e neste momento, tudo parecia um filme em câmera lenta. Uma sombra cruzou o rosto de Raquel. Miguel, não é apenas sobre seus irmãos. A verdade é que você não é meu irmão. As palavras dela foram como uma bomba. Miguel mal conseguiu processar o que acabou de ouvir. O ambiente gelou. Miguel olhou para ela confuso e assustado. O que você está dizendo? Eu sou sua irmã de sangue, Miguel. Raquel gritou, a intensidade em sua voz varando a tensão da sala. O choque e a confusão eram palpáveis. A revelação caiu como uma pedra no lago, fazendo ondas de incredulidade. Raquel, como assim? Isso não pode ser verdade. Miguel murmurou, enquanto sua mente girava. Ele olhou para Nara, buscando respostas. A verdade batia à sua porta com força brutal. Nara se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Miguel, por favor, eu não podia te contar. Era para sua proteção. Mas isso não muda quem somos. As revelações destruíam tudo. Miguel estava na borda de um colapso. O mundo dele desmoronando. Se você é minha irmã, o que isso significa para minha vida? As perguntas fervilhavam em sua mente, enquanto o homem de terno olhava satisfeito, como se estivesse absorvendo toda a dor que criara. Significa que tudo o que você acreditou ser verdade agora é um grande engano, Raquel respondeu. O caos na sala aumentava, mas Miguel só conseguia se fixar na ideia de que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. A sensação de estar preso em um pesadelo era cada vez mais intensa. O que mais estava escondido? E aqueles que ele pensou conhecer melhor, quem realmente eram? Ele precisava de respostas, mas naquele momento, o que Miguel nem havia percebido era que as verdadeiras intenções de Raquel estavam prestes a vir à tona, levando com elas todos os segredos e traumas de uma vida inteira. No calor do momento, Miguel se deu conta de sua solidão. No meio de tudo, a única pergunta que restava era: até onde você iria para descobrir a verdade? E a resposta poderia levar todos eles a um novo e aterrador abismo. Miguel estava paralisado. As palavras de Raquel reverberavam na sua mente. Ele olhava em volta. A confusão e a dor da revelação misturavam-se ao caos que reinava ao seu redor. A tensão crescia. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele ainda estava tentando processar toda a informação, quando um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era um disparo. O homem de terno cambaleou, uma expressão de espanto cruzando seu rosto. — Não! O que você fez? Ele gritou, mas suas palavras foram tragadas pela turbulência. Miguel olhou para o pai, que agora estava estirado no chão, com uma mancha de sangue se espalhando pela camisa. O tempo congelou. — Pai! Miguel gritou, correndo até ele. Raquel estava ao seu lado, horrorizada. — Miguel, não! Ela gritou. Mas era tarde. Ele se ajoelhou,
o coração disparado. O pai não podia estar ferido. Tudo parecia um péssimo sonho. E mesmo assim, era real. Ao olhar para o rosto do homem, Miguel viu um lampejo de vida escapar. A verdade pairava no ar como um cheiro metálico. Vamos, precisamos sair daqui. Os policiais gritaram, mas Miguel não conseguia se mover. Ele segurou a mão do pai, vendo o olhar de dor em seus olhos. Miguel, o pai murmurou, mas os olhos estavam perdendo o brilho. O medo o invadiu. Um rapto desesperador. Não, fique comigo. Eu preciso de você. Miguel implorou, o nó na garganta quase o sufocando. Raquel, por outro lado, estava em choque. O homem de terno escuro recuava, sua expressão transformada em uma mistura de raiva e pânico. Ele não esperava que as coisas tomariam esse rumo. Nara estava paralisada, o choque estampado no rosto. Miguel, nós precisamos sair agora, ela disse, puxando-o. Mas os gritos e o barulho ao redor pareciam um eco distante. O coração de Miguel batia como um tambor descontrolado. O que mais poderia acontecer ali? Então, como uma onda de energia, Clara se levantou. O olhar dela era feroz e determinado. Chega! Já passou do limite. Ela se virou para o homem de terno, a fúria transbordando. Você não tem ideia do que você começou. Aquela força era inesperada. A presença dela se intensificava. Você não deveria estar aqui, mendiga. Você não sabe com quem está lidando. O homem de terno ameaçou, mas a voz de Clara era mais alta. Se não for por nós, que seja por ele. Ela apontou para Miguel, e naquele momento, algo dentro dele se acendeu. Miguel finalmente olhou para Clara e a viu sob uma nova luz. Ele se lembrou de sua história, de como ela chegou até ali. Mas a revelação da relação entre eles ainda pairava no ar. E se outras verdades ainda estivessem escondidas, esperando para ser reveladas em meio ao tumulto? Clara, quem você realmente é? Ele perguntou, a voz trêmula e cheia de expectativa. Que você quer dizer? Clara hesitou, mas seus olhos brilharam com uma nova intensidade. Antes que pudesse responder, a porta da barbearia se abriu com um estrondo adicional. Outra figura entrou, uma mulher que Miguel reconheceu imediatamente. Sofia, a ex-namorada de Carlos. Miguel! Sofia gritou, sua voz cortando o caos, e quando todos olharam para ela, algo mudou novamente. A mulher estava coberta de sangue, e algo sombrio se escondia em seu olhar. Eles têm um plano. Você não pode confiar neles. A atmosfera ficou ainda mais tensa, como se um feitiço tivesse sido lançado. Ponto. Miguel olhou para Carlos e Fernando, que agora pareciam confusos e amedrontados. O que está acontecendo? Fernando disse, sua bravura se esvaindo. A revelação de Sofia deixava todos ali como uma panela prestes a explodir. A rede de mentiras estava se desfazendo cada vez mais, mas a reviravolta foi ainda mais surpreendente. Clara olhou fixamente para Miguel e disse, Miguel, eu sou sua irmã de verdade. A sala pareceu girar. A reação de Miguel foi imediata, o impulso de dor e incredulidade. Raquel, Nara, todos pareciam paralisados. O homem de terno agora olhava com um sorrisinho cínico. Viram? O que você chamava de família não é o que parece. Todos vocês estão conectados por um laço mais sombrio. Sussurros se espalharam como um vento cortante. Miguel sentiu o chão se desmoronar sob seus pés, como se o universo estivesse prestes a colapsar. Então, a única pergunta que pairava era: quem realmente ele era dentro daquela confusão?
O futuro parecia um abismo total de incerteza. E Miguel estava prestes a descobrir que a verdade, por mais devastadora que fosse, poderia ser a chave para a sua sobrevivência ou a sua ruína. E no caos que se acumulava, uma coisa era certa: nada nunca mais seria igual. Miguel estava paralisado. As palavras de Raquel reverberavam na sua mente, e ele se sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Ele olhava em volta, a tensão na sala subindo mais. Clara, Nara, todos ali estavam envolvidos em um jogo que ele não conseguia entender. Quando a verdade finalmente estabilizava-se em sua mente, um barulho ensurdecedor ecoou. Era um tiro. O som ecoou pela barbearia e a explosão do disparo fez o mundo de Miguel girar. Ele se virou para ver o homem de terno cambalear, e uma gota de sangue brotava de seu lado. "Não, o que você fez?" gritou, a selvageria do caos tomando conta. Clara soltou um grito agudo, enquanto Miguel decaía em um mar de pânico. Quando ele olhou de novo, o homem caiu de joelhos, olhando para seu ferimento com horror. Mas antes que alguém pudesse reagir, outro disparo soou, e uma das janelas explodiu em fragmentos de vidro. Miguel se agachou instintivamente, o coração disparado. E então, no meio do tumulto, uma figura emerge da fumaça densa que se formou. Era sua mãe, Nara, com os olhos arregalados e uma expressão de choque em seu rosto. "Miguel, saia daqui!" ela gritou, sua voz cortando a confusão como uma faca. O olhar dela estava fixo em um novo grupo de pessoas que entrava pela porta dos fundos. Homens com uniformes táticos e armas em punho. Miguel ficou mais perdido do que nunca, um nó se formando em sua garganta. "Não podemos ficar aqui! Miguel, você não é quem pensa que é!" Nara gritou, levantando a voz sobre o barulho. Ela correu até ele, puxando-o para longe do homem de terno. "Há coisas que não te contei. Coisas sobre seu passado, segredos que podem mudar tudo." Os olhos de Miguel se estreitaram. "Sobre o que você está falando, mãe?" A dúvida e a confusão tomavam conta dele, mas não havia tempo para perguntas. Os novos chegados avançavam. E um deles, um homem alto com uma cicatriz sob o olho, se aproximou, a intenção visível em seu olhar. "Você precisa vir conosco", o homem disse, e seu tom de autoridade era inegável. Miguel, agora mais nervoso do que nunca, se virou para Raquel. "O que está acontecendo?" "Eu não sei, Miguel, mas precisamos descobrir. Eles, na verdade, parecem saber de você", Raquel disse, a voz tremendo. Ela olhou para Nara, como se estivesse esperando alguma resposta. Mas quando Miguel voltou sua atenção para a mãe, um grito cortou o ar. Era Clara. "É você, Miguel. Você não entende? Eles querem você." Clara gritou, quase delirante. "Você é o que eles precisam. O que você representa." As palavras dela o atingiram como uma bola de canhão. "O que eu represento? O que você quer dizer?" Miguel estava prestes a entrar em pânico. Ele sentia que a sala estava cercando-o, que a verdade, por alguma razão, estava prestes a ser revelada em algo catastrófico. E então tudo desabou. O homem de terno se levantou e, olhando para Clara, ele riu. "Você não pensou que estava livre, estava?" ele disse, a voz carregada de desprezo. "Você é apenas uma peça em um jogo muito maior." Aquilo foi o suficiente para romper a tensão. Ao olhar para o homem com ódio, Clara disparou. "Eu sou mais do que você pensa. Não sou uma mera peça." E antes que Miguel pudesse compreender, ela estava se movendo, fazendo algo que parecia impensável. "Clara, não!" Miguel gritou, mas era tarde demais.
Ela puxou uma arma debaixo da blusa, e a sala estremeceu. O chiado de metal ecoou, e o tempo pareceu parar. Porém, a reação do homem de terno foi rápida. Com um movimento fluido, ele atirou em Clara. O tiro foi certeiro. Miguel sentiu seu coração parar. O corpo dela caiu com um impacto surdo no chão. O grito de desespero subiu pela garganta dele. Mas em um instante, tudo se transformou. Nara, aflita, pulou à frente de Miguel, olhar determinado. Se você fizer isso, ele saberá a verdade. E naquela fração de segundo, enquanto as revelações eclodiam, a única pergunta que ressoava era o que mais estava escondido naquela sala. Enquanto a vida de Clara escorria entre os dedos de Miguel, ele se deu conta de que os segredos poderiam ser mais devastadores do que qualquer um poderia imaginar. Qual era o verdadeiro significado de tudo isso? Ponto. E que consequências viriam agora que a máscara havia sido rasgada? Miguel estava em choque, os olhos vidrados enquanto o corpo de Clara caía ao chão. O mundo ao seu redor desaparecia em uma névoa cinza. O som do disparo ainda ecoava em seus ouvidos, martelando como um tambor enfurecido. Não, Clara! Ele se atirou em direção a ela, o coração descompassado, a lógica se desvanecendo em meio ao pânico. Os rostos ao seu redor se tornaram borrões. Raquel gritava. Nara estava em lágrimas. E o homem de terno, agora ferido, rangia os dentes em uma mistura de raiva e dor. Rápido, Miguel! Nara gritou, puxando-o. Precisamos sair daqui. Era como se ela estivesse tentando puxá-lo para fora de um pesadelo, mas seu corpo pesava toneladas. Ele queria gritar. Queria entender o que havia acontecido. Os homens do terno escuro cercaram, armas em punho. E o caos se intensificou. Miguel se virou, o olhar fixo em Clara, o rosto sereno agora se apagando. Mas então, ele ouviu a voz dela, fraca e tremulante. Miguel, eu sei a verdade. Era como um sussurro, e ele se lembrou de como ela havia falado sobre se libertar, sobre todas as camadas de ilusão. O que você quis dizer? Miguel perguntou, seus lábios secando de nervosismo. O homem de terno indignado gritou. Silêncio! Clara levantou uma mão trêmula. Miguel, somos mais do que tudo isso. Sobre sua história. E a minha. E assim, em meio ao caos, Clara revelou. Falou sobre conexões que iam além do que podiam imaginar. Você está ligado a algo maior, a um legado que ninguém pode escapar. A tensão na sala crescia. O que mais esse homem sabia? O peso das palavras de Clara parecia empurrar Miguel para a frente. Eu preciso saber, ele gritou. Mas os homens avançavam e o tempo estava se esgotando. Vá! Raquel gritou, puxando-o enquanto Nara se posicionava à frente, determinada a proteger seu filho. Mas antes que pudessem avançar, o policial que havia entrado anteriormente interveio. Todos para fora! Não temos tempo! Ele parecia o último bastião de esperança. O corpo de Clara estendia-se no chão, um lembrete agonizante da realidade. Mas uma faísca de determinação ardeu dentro de Miguel. Era hora de enfrentar a verdade. Não importava o custo. Ele se virou, decidindo não recuar mais. Vou descobrir o que você realmente é! Gritou para o homem de terno. Os olhos ardiam com fogo. Nesse momento de clareza, uma nova luz iluminou sua mente. Antes de tudo isso acabar, vou me libertar e libertar todos que estão envolvidos. E enquanto a noite caía, Miguel teve certeza de sua escolha.
Algo maior os aguardava no horizonte, e sua disposição em lutarem juntos era a única chance que tinham. E ele sabia que os ecos daquele dia nunca seriam esquecidos. Apesar de todo o horror, Miguel sentia um novo propósito. Em meio a lágrimas e dor, a luta pela verdade estava apenas começando. Quando todos escaparam da barbearia, havia uma sensação de que eles ainda tinham um longo caminho e muitas perguntas pela frente. Mas agora estavam juntos nessa jornada. Colocar para fora as verdades não reveladas era apenas o começo. Agora, se você chegou até aqui, não perca nenhuma história futura. Você precisa se inscrever agora no canal e garantir que não vai perder o que vem a seguir. Esmague o botão de like agora para mostrar que você está conosco e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho explosivo. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final chocante. Este